Considerada um ícone pop nos dias de hoje, Betty Boop está prestes a completar 91 anos de idade. Mas além dos produtos e participações especiais em desenhos animados, por onde anda a personagem? Em meio às polêmicas envolvendo a sexualização de Betty, ela fez bastante sucesso na década de 30 e depois sumiu. Aqui é Amanda Constantino e hoje eu vou te contar a história e as controvérsias envolvendo Betty Boop. Como diz o ditado, vamos começar do começo. Quem vê o visual final de Betty nem faz ideia de que ela foi criada com outro conceito em 1930. No início de tudo, o desenhista Green Netwick concebeu a personagem com um nariz preto, com formato redondo e orelhas longas, maiores do que as de um ser humano. Meio estranho, né? Mas fazia sentido naquele começo, já que Betty Boop foi pensada para ser um poodle francês antropomórfico. Não entendeu? Resumidamente, ela nasceu para ser o par romântico de Bimbo, a estrela do curta-metragem Dizzy Dishes. E adivinha só? Ele era um cachorro. Só que esse design da personagem não durou muito. Em 1932, Betty apareceu no desenho Annie Rags, sem orelhas grandes, com brincos de argola e nariz humano. Foi ali que ela deu seus primeiros passos em outro formato. Chegou a ser dito que a atriz Clara Bow foi inspiração para Betty, só que Max Fleischer, o criador da personagem, disse que, na verdade, queria uma caricatura da cantora Helen Kane. Não é à toa que até mesmo o nome de Betty tem um pezinho na vida da artista, direto de uma das expressões usadas na música I Wanna Be Loved By You, de 1928. Solta um trecho pra gente aí, editor! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, love. Falando assim, até parece que ficou tudo bem no final das contas, mas a verdade é que Helen Kane não gostou muito dessa, digamos, inspiração. Em 1932, ela chegou a abrir um processo contra Fleischer e a Paramount pelo uso indevido de sua imagem, queria $250 mil de indenização. Valor esse que chegava a pouco mais de 4,5 milhões de dólares em 2020. Só que no final o juiz considerou que não havia provas suficientes para apoiar a alegação de Helen e a cantora acabou perdendo a ação. Uma das alegações de Fleischer foi que a própria Helen Kane não havia inventado o estilo Boop Up a Doop, que eles supostamente tinham copiado para o desenho. Ao que parece, Helen teria se inspirado na cantora Esther Lee Jones, mais conhecida como Baby Esther, que fez sucesso nos anos 20 com um estilo musical parecidíssimo com o que vemos nos desenhos da Betty. Um vídeo de Baby Esther se apresentando em uma boate foi crucial para a decisão do juiz. O fato é que Betty Boop veio ao mundo como um reflexo de sua época. Em meio aos seus papéis coadjuvantes em ao menos 10 desenhos animados, a personagem sempre aparecia como uma garota flapper, que aqui no Brasil normalmente é traduzido para garota melindrosa. Essa expressão surgiu lá na década de 1920 para indicar o estilo diferente que as mulheres mais jovens estavam aderindo. Show espartilho, bem-vindas, saias e cabelos curtos. Isso por si só gerou uma série de polêmicas envolvendo a personagem, mas já eu falo sobre isso. Além daquele momento histórico ter influenciado as roupas de Betty, também era encontrado muito jazz em seus desenhos, mas não apenas esse estilo musical. Em determinado momento foi mostrado que ela até sabia dançar o hula havaiano. No meio disso tudo, existe um detalhe que parece ignorar vários aspectos da vida de Betty. Sua suposta idade oficial é 16 anos. Em uma história em quadrinhos, a personagem até diz que fez seu primeiro filme 8 anos atrás, quando tinha 16. E ela termina dizendo que ainda tem 16 e sempre terá 16. Bom, se a gente levar em conta que Betty já apareceu como dona da própria casa, trabalhando, tendo o próprio negócio e, claro, sendo sexualizada, é meio difícil de imaginar que ela ainda seja uma adolescente. Sem falar que a voz dela sempre era de uma mulher adulta.
Betty foi tão importante na década de 30 que até mesmo Walt Disney buscou inspiração em seus desenhos enquanto desenvolvia um de seus maiores clássicos, A Branca de Neve. O cara chamou os responsáveis por desenhar a nossa protagonista, já que eles tinham uma melhor noção de como desenhar figuras humanas. Só que a versão da princesa baseada na Betty não ficou exatamente como Disney pensou. Cílios grandes, biquinho nos lábios e ela ainda levantava o vestido e mostrava os tornozelos. Aí já era demais, né? Tudo menos os tornozelos, por favor. A versão acabou recusada pelo empresário e foi substituída pela clássica que a gente conhece hoje em dia. Enquanto isso, mesmo sendo um desenho animado, vale dizer que a maior parte do público de Betty Boop era composta por adultos. E o porquê disso você já deve ter entendido pelas imagens que apareceram no vídeo. Parte dessa, digamos, preferência tinha a ver com os vários elementos sexuais que eram acrescentados nas animações. Por mais que a personagem nunca tinha ficado nua, ela passou por momentos que beiram ao cúmulo do absurdo hoje em dia. Só que na época era visto apenas como piadinhas. Por exemplo, em determinado momento, Betty chegou a ficar só de sutiã durante uma cena. Já em outro, até perdeu o vestido. E quando esse tipo de coisa acontecia, normalmente ela se escondia atrás de objetos para não mostrar o corpo todo. O que também reforçava essa preferência do público adulto, que era o fato de que Betty era uma das únicas personagens femininas dessa época com design mais adulto. Normalmente, as outras tinham os moldes dos personagens masculinos. O que diferenciavam era as roupas, o cabelo e o detalhe no rosto, como os cílios. Era uma coisa tão surreal que os desenhos até tinham cenas de personagens masculinos espiando Betty trocando de roupa. Mas assim como ela passou de um poodle antropomórfico para uma humana, suas roupas também estavam com os dias contados. Quando o código de produção mais conhecido como Código Hays criou diretrizes para a indústria cinematográfica, várias restrições foram impostas em cima de conteúdos que faziam insinuações sexuais. Para não ser afetada, Betty teve o guarda-roupas todo repaginado a partir de 1934. De uma garota melindrosa, a personagem começou a aparecer com roupas consideradas de dona de casa. Vestidos mais longos, sem pulseiras de ouro e brincos de argola, sem falar que ganhou mais maturidade em comparação com os primeiros desenhos. E o resultado? A nova Betty Boop se transformou em uma personagem cada vez mais voltada para o público juvenil. E isso acabou contribuindo para que a personagem vivesse seus piores momentos. Primeiro, ela estava competindo com muitos outros desenhos animados mais famosos, como Popeye, Pateta, Mickey e Pato Donald. E em segundo lugar, houve uma redução considerável do papel de Betty nas animações para que os outros personagens tivessem mais destaque. Aos poucos, até mesmo a era do jazz, que a personagem estava inserida, começou a dar espaço para as big bands. E os estúdios até tentaram entrar na onda, só que nada que eles faziam parecia dar certo. Com o avanço da censura e nenhum acerto, Betty Boop deixou de aparecer em desenhos no ano de 1939. Por mais que a passagem da personagem pelo universo das animações tenha sido curta, só 9 anos, Betty esteve presente em cerca de 100 desenhos animados e até mesmo em histórias em quadrinhos. De 1930 a 1933, ela apareceu nas séries Tall Cartoons e Scream Songs, e nesse meio tempo, em 32, havia ganhado sua própria série animada. Mais de 10 atrizes emprestaram sua voz à personagem, só que a que mais fez esse trabalho foi Mae Questel, que dublou Betty em várias ocasiões de 1931 a 1938, retornando 50 anos depois para fazer a personagem no filme Uma Cilada para o Roger Rabbit. Atualmente são as dubladoras Sandy Fox e Cindy Robinson as responsáveis por dar voz da Betty em comerciais ou participações especiais em outros desenhos. Depois de 1939, nossa protagonista só voltou a aparecer em produções inéditas na década de 80. Primeiro em 1985 com o romance de Betty Boop e depois em 1989 com o mistério de Betty Boop em Hollywood. As duas produções são especiais, com 25 minutos de duração e com histórias que se passam nos anos 30.
Já nos quadrinhos, a personagem deu as caras em algumas tirinhas no final dos anos 80 e voltou em 1990 na graphic novel Big Break de Betty Boop. Como eu te falei, entre os dois especiais de TV, a personagem ainda contou com uma participação especial no filme Uma Cilada para Roger Rabbit, de 88, que mistura animação com estilo live action. O legal é que, embora seu tempo de tela seja rápido em comparação com os outros personagens, Betty aparece em preto e branco, mesmo o filme sendo colorido. Inclusive, foi nessa época que a personagem meio que se tornou um ícone, por mais que não tivesse nenhuma série nova. O parque Universal Studios nos Estados Unidos até tem uma lojinha pra ela. Um revival para a televisão até foi cogitado décadas atrás, só que nenhum plano saiu do papel e Betty continuou sendo lembrada por suas participações de décadas antes. A ideia de fazer um novo show para a personagem voltou a ser discutida somente em 2016, quando a produtora francesa Normal Animation anunciou o desenvolvimento de uma série com 26 episódios da personagem. A ideia era lançar a produção em 2018, mas parece que até hoje ainda está em desenvolvimento. Bom, mas se a Betty não tem muita sorte nas animações, o mesmo não pode ser dito para o universo das HQs. Depois da produção dos anos 90, ela ganhou uma série em quadrinhos pela Dynamite Entertainment em 2016. Só que, infelizmente, acabou sendo cancelada em 2017, depois de 4 edições. Olha, mesmo com todos esses altos e baixos, eu tenho certeza que a personagem ainda vai ter o seu lugar ao sol. Agora me diz nos comentários se você chegou a assistir aos antigos episódios da Betty e, claro, curta o vídeo e assine o canal. Um beijo e fui!